Olá! A partir de agora iremos falar um pouco sobre lógica. Nesse vídeo iremos abordar sobre introdução à lógica, argumentos, dedução e indução, lógica formal, lógica informal e regra de inferência. Introdução à lógica. Define-a como um conjunto de regras e princípios que orientam, implícita ou implicitamente, o desenvolvimento de um raciocínio, a resolução de um problema, etc. Em outras palavras, diz que se trata-se de ferramentas para o raciocínio coerente na derivação de novos juízos. Validade e invalidade de um argumento. Dizemos que um argumento é válido quando as premissas são consideradas provas evidentes da verdade da conclusão. Caso contrário, o argumento não é válido. Quando é válido, podemos dizer que a conclusão é uma consequência lógica das premissas, ou ainda que a conclusão é uma inferência decorrente das premissas. A partir de agora iremos falar um pouco sobre o que é argumento dedutivo e indutivo. Argumento dedutivo fornece uma prova da veracidade da conclusão ou utilizam regras de inferência e fornece conclusão 100% confiáveis. Podem ser válidos ou inválidos. Agora vamos dar um exemplo de um argumento válido e um argumento inválido. Se eu ganhar na loteria, serei rico. Eu ganhei na loteria, então sou rico. Podemos considerar esse argumento como um argumento válido. Se chover, então a rua fica molhada. A rua está molhada, então choveu. Podemos considerar esse argumento como inválido. Argumento indutivos. Não permite que suas premissas provem suas conclusões. Indicam alta, baixa probabilidade de uma conclusão. Verdadeira pode ser fortes ou fracos. Exemplos. Não sei se já aconteceu com você, mas todas as vezes que eu lavo o carro, chove. Então, quer que chova, é só me pedir para lavar meu carro. Podemos considerar um argumento indutivo fraco. Ao longo da vida, observei que um peixe sempre morre quando está fora d'água. Ontem tirei um peixe da água e ele morreu. Portanto, se amanhã um peixe ficar fora d'água, vai morrer. Podemos considerar um argumento indutivo forte. O estudo dos argumentos na lógica informal se dá com proposições na linguagem natural. Uma sentença na linguagem natural pode ser ambígua, que é característica da própria língua falada ou escrita. A classificação informal vem justamente dessa, geralmente presente, impossibilitando de formalização matemática, consequência da ambiguidade da linguagem natural. Na lógica informal, temos que as premissas servem para provar ou fornecer evidências para a conclusão. Uma preposição ou enunciado é uma ideia ou significado expressa por uma sentença declarativa, afirmativa. Uma sentença declarativa é uma sequência de palavras que expressa um enunciado. Uma sentença pode ser ambígua, podendo expressar um ou mais enunciado. Outros argumentos informais. Argumentos da autoridade. Usado quando não se tem um domínio sobre o assunto e cita-se a afirmação de uma autoridade no assunto. Exemplo. Se Albert Einstein disse a imaginação é mais importante que o conhecimento e Leonardo da Vinci disse que quem pensa pouco erra muito, então a imaginação e o raciocínio são os segredos do sucesso.
Argumento por analogia. Sugerem que se diferentes coisas são semelhantes em alguns pontos, também serão em outros. Exemplos. Um pai se alegra com o sucesso do filho e se entristece com seus deslizes. Um professor é como um pai. Logo, o professor também fica feliz ou triste com os seus alunos. Argumento da relação causa-efeito. Tenta estabelecer uma relação de causa entre fenômeno ou fatos. Exemplo: todas as vezes que corto o cabelo na lua crescente, meus cabelos ficam mais cheios ou com maior volume. Então, a lua é a causadora do volume do cabelo. Argumento: ignorância. Tentar provar que algo é verdadeiro porque não se consegue provar o contrário. Exemplo: não se consegue provar a culpa de Joaquim, então Joaquim é inocente. Conectivos lógicos: negação, conjunção, disjunção, implicação e bi-implicação. Fórmulas bem formadas, ou FBF. Se uma fórmula estiver sintaticamente correta, dizemos que ela é uma fórmula bem formada. Regras para fórmulas bem formadas. Qualquer letra do alfabeto é uma regra bem formada. Se alfa é uma regra bem formada, então não alfa também é uma regra bem formada. Se alfa e beta são bem formadas, então alfa, conjunção de beta, a alfa, disjunção de beta, alfa implica em beta, alfa, biimplicação em beta. Bem, esses são dois exemplos de duas fórmulas bem formadas e dois exemplos de duas fórmulas não formadas. Regras de inferência. Modus ponens. Quando um fato é igual ao antecedente de uma implicação, pode-se inferir o consequente. Exemplo: prova o argumento da proposta de auxílio. A, B implica em C, A implica em B. Conclusão: C. Primeiro, identifica as premissas. A, B implica em C, A implica em B. Depois, aplica modus ponens em 1 e em 3, que encontra B. Depois, aplica modus ponens em 2 e 4, até chegar à conclusão C. Em uma fórmula bem formada, negada duas vezes, podemos inferir a própria fórmula bem formada. Prove o argumento. A, conjunção de B, implica em C, conjunção de D, binegação de A, B, conclusão D. Primeiro, identifica as premissas. Segundo, eliminação da negação em 2. Terceiro, introdução da conjunção em 3 e 4. Depois, modus ponens em 1 e 5. E eliminação da conjunção em 6. Introdução da negação. Analogamente à regra anterior, uma fórmula bem formada pode ser inferida com negação dupla à própria fórmula bem formada. Prove o argumento. Binegação de A implica em B, que implica em C, A, B. Conclusão, C. Primeiro, identifica as premissas. Segundo, introdução da negação em 2. Terceiro passo, modus ponens entre 1 e 4. E último passo, modus ponens em 3 e 5. E chegamos à conclusão. Introdução da conjunção. A partir de duas fórmulas bem formadas, é possível inferir a conjunção das mesmas. Prove o argumento. C, A, conjunção de C, que implica em B. A, conclusão B. Primeiro, identifica as premissas. C, A,
conjunção de C que implica em B e A. Logo após, introdução da conjunção em 1 e 3 e, por último, modus ponens entre 2 e 4. Eliminação da conjunção. A partir de uma conjunção pode-se inferir qualquer uma das partes. Prove o argumento A, conjunção de B, que implica em C, conjunção de D, binegação de A, B. Conclusão, D. Resolução. Identifica as premissas. A, conjunção de B, que implica em C, conjunção de D, binegação de A e B. Eliminação da negação em 2, introdução da conjunção entre 3 e 4, modus ponens em 1 e 5 e eliminação da conjunção em 6. Eliminação da disjunção. A partir de uma disjunção e de dois condicionais, onde cada antecedente e uma das partes é a disjunção, e, com consequente, em comum pode-se inferir o consequente. Prova o argumento S. Disjunção de D, S implica em F, D implica em F. Conclusão, F. Exemplo. Primeiro, identifica as premissas. S, conjunção de D, S implica em F e D implica em F. Introdução da disjunção entre 1, 2 e 3 e conclusão. Introdução do bicondicional. A partir de duas condicionais, onde o antecedente de um e o consequente do outro e vice-versa, pode-se inferir uma bicondicional envolvendo as duas partes. Prove que A implica em B, A implica em B, implica em B implica em A. Conclusão, A, bi-implicação em B. Exemplo. Primeiro, identifica as premissas. A implica em B, A implica em B, que implica em B, que implica em A. Premissa. Depois, modus ponens entre 1 e 2. E depois, introdução da bicondicional em 1 e 3. Eliminação do bicondicional. A partir de um bicondicional é possível inferir duas condições. Prove o argumento. F, bi-implicação em S, conjunção de D, S, conjunção de D. Conclusão, F. Exemplo, resolução. F, bi-implicação em S, conjunção de D, premissa S, conjunção de D, premissa S, conjunção de D, que implica em F. Eliminação da bicondicional em 1, F, modus ponens entre 2 e 3.